Boa noite, começa agora o programa Mais Saúde. E hoje o nosso tema é o Novembro Azul. A gente vai falar hoje sobre a prevenção do câncer de próstata. E aqui ao meu lado, um velho amigo já da casa, Dr. Sérgio Veloso, que é professor e também médico aqui na cidade de São Del Rey, é professor do curso de medicina, é adjunto ou é professor mesmo? Sérgio, está certo o termo? Tem uma graduação à medida que o professor vai entrando na universidade, ele vai progredindo com a titulação, mas adjunto é quando ele já tem doutorado, eu sou assistente. Tá começando, tá caminhando, né, Sérgio, né? E hoje, né, eu lembro que nosso programa é ao vivo, então você pode contribuir com as suas perguntas, deixar aqui sua dúvida e também sua opinião, claro. É só ligar aqui para a TV no 3372-3720 ou também nos mandar uma mensagem no WhatsApp, no 9972-1640. Então a gente vai contar com as perguntas de vocês aí. Sérgio, a gente já falou um pouco sobre isso, brincamos sempre que a gente começa com as perguntas mais básicas para o pessoal de casa entender o tema que a gente traz aqui. Então, fala um pouquinho para mim sobre a urologia e o papel desempenhado também pelo urologista. Bom, a urologia é uma especialidade médica, acho que foi uma das primeiras especialidades a surgir, surgiu como um ramo da cirurgia, então é considerada uma especialidade cirúrgica, embora aqui tenha uma parte clínica, de consulta, ambulatório muito grande. E ela é responsável por tratar as doenças relacionadas com os rins e a via urinária, isso principalmente no ponto de vista mais cirúrgico, porque tem outra especialidade que é a nefrologia, que trata dos rins também mais, de um ponto de vista mais de função renal, mais relacionado com a parte de filtração renal, que seria mais até voltado com a diálise. Mas a urologia trata do rim também, mais do ponto de vista cirúrgico, da bexiga, da próstata e da parte genital masculina, tá? Que aí é a região do escroto, com os testículos e o pênis. É interessante que assim, o pessoal às vezes acha que vai no consultório de urologia que só tem homem lá, né? Mas não é uma verdade, porque eu acho que 40%, 50% dos pacientes que me procuram são mulheres. Ou seja, todo mundo achando que o urologista vai resolver só o problema do gênero masculino, não, né? Mulheres também são atendidas, né, normalmente. Então vamos falar um pouco da próstata, né, que é o tema, assim, digamos, central de hoje, né? Qual é a função dela? Por que ela é tão importante para o nosso organismo, no organismo masculino? A próstata, eu não vou dizer que ela é tão importante, não, tá? Porque até eu já vi uma palestra uma vez, um apresentador falando que se Deus pudesse recriar um homem, ele não ia colocar a próstata, ou ia colocar ela num lugar diferente. Ela tem uma função no homem reprodutiva, tá? Unicamente relacionada com a reprodução, que ela participa da maturação dos espermatozoides. Ela produz algumas substâncias que participam do processo de deixar o espermatozoide em condição de fazer a fecundação, quando ele vai ser colocado na mulher. Tá? Mas a partir do momento que o homem passou a vida reprodutiva, ela perde função, ela deixa de ter uma função útil para o organismo, pelo menos até onde se sabe. Olha que interessante isso. A gente, né, a gente que é leigo, principalmente, a gente associa a próstata, a gente desmitifica, né, a gente cria várias questões para ela que, como você diz aí, não são tão necessárias, não são tão, não digamos assim, importantes, vamos usar esse termo aqui. Então, quais as regiões da próstata e quais as doenças mais comuns que podem ocorrer nela? A próstata, ela apresenta algumas regiões. Na verdade, são duas as principais regiões da próstata e isso tem relevância nas doenças que podem acontecer nela. Uma das regiões, que a gente chama de uma região mais periférica, ela fica próxima do reto. Daí, o exame de toque é feito pelo reto, né? O exame da próstata é feito através de um toque retal, porque é onde você tem um acesso mais fácil a um órgão que é interno. E é nessa região que vai surgir um dos problemas mais relacionados com a próstata, que é o câncer de próstata. Ele surge predominante nessa região. E ele tem uma outra região mais central, que fica ao redor da uretra, que é o canalzinho onde que passa a urina, que chama zona de transição. E é uma região que cresce à medida que o homem vai envelhecendo. Então, o homem, quando começa a envelhecer, começa a ter alguma dificuldade para urinar, normalmente essa região que está crescendo e tampando o canalzinho que passa no meio dela. Ou seja, você está falando dessa questão relacionada à localização, né? Essa localização próxima ao reto. Tem alguma coisa hoje, né, que a medicina já pode dizer
por ser uma região mais sensível ou não? Não há uma relação, por exemplo, no caso, por a gente ter o câncer, né, o câncer de próstata se dá nessa região, existe alguma relação, não sei, com o tempo, com a idade? Por que essa região seria, no caso, a escolhida? Ou não tem nada a ver? O que existe relacionado com, no caso do câncer da próstata propriamente, e mesmo o crescimento benigno da próstata, que seria uma outra doença que também é muito comum, é que elas surgem mais com o envelhecimento do homem. À medida que os homens vão envelhecendo, se tornando mais velhos, tanto a porcentagem, a chance dele ter um problema relacionado com câncer de próstata, ou mesmo um problema relacionado com o próprio crescimento benigno da próstata, ela aumenta. Tá? Mas em relação propriamente se é uma região mais sensível, a rigor não, é só uma área de coincidência. Certo, assim, o que então é o câncer de próstata, né? E quais seriam as suas causas? Já existem um porquê? Câncer da próstata, eu falo com muitos pacientes que é um câncer que costuma ser muito diferente dos outros. Quando a gente ouve falar essa palavra câncer, ela já tem um estigma para a pessoa. Tem pacientes que até hoje chegam no consultório e não têm coragem de dizer esse nome. Ficam, tem uma doença ruim e tal. Eles não têm coragem de falar a palavra propriamente câncer, porque eles ficam estigmatizados em relação a isso. Mas o câncer de próstata, ele tem diferentes, apesar de ser um tipo de câncer só, eles têm diferentes capacidades de malignidade, tá? Tem os menos agressivos e os mais agressivos, vamos dizer assim. Isso interfere muito na evolução da pessoa. Eu falo isso porque quando você ouve alguém falar que tem um câncer de estômago, um câncer de intestino, geralmente é um câncer onde a pessoa precisa procurar um tratamento, um atendimento muito rápido, porque é um câncer que tem uma condição de se espalhar num período curto de tempo. O câncer de próstata normalmente não tem essa característica. A grande maioria é um tipo de câncer que cresce devagar. E para ele se espalhar demora muito tempo. É claro que tem outros tipos de câncer, apesar de ser um câncer só, às vezes ele pode ter uma malignidade maior, ter uma capacidade de espalhar mais rápido. Sérgio, a gente está falando um pouco sobre essas causas, né? E os sintomas? Tem algum sintoma que o homem pode sentir? Ou o sintoma ele se dá mais quando a doença já aparece, já evolui? O principal sintoma relacionado com a próstata é a dificuldade para urinar. Tá? Isso é muito comum à medida que o homem vai envelhecendo e a próstata vai crescendo pelo próprio crescimento benigno. Um câncer de próstata, quando ele está num estágio inicial, normalmente ele não dá tanto sintoma, tá? Ou praticamente não dá sintoma nenhum. Ele, para dar sintoma, ele vai estar no momento mais avançado. Mas ele demora para ele chegar nesse momento avançado. Normalmente essa evolução não é uma evolução tão rápida assim. Certo, assim, então, como é feita a investigação para o câncer de próstata? O pessoal da produção está me falando aqui que recebemos uma pergunta do Carlos Augusto do Matozinhos, eu já mando um super abraço para ele. E ele até pergunta se o exame, né, para constatar o câncer de próstata se divide da seguinte maneira: exame, no caso, exame também do toque retal, e ele falou também ressonância, eu acho ultrassom, me parece. São as 3 etapas que ele, como homem, gostaria de saber. Ou não, num único exame é possível identificar já a doença? Não, você não faz um diagnóstico a rigor, só se tiver uma particularidade, for uma doença muito avançada, para você fazer uma afirmação muito precisa de que aquela pessoa tem um câncer de próstata naquele momento. Normalmente o diagnóstico ele é feito através de um exame de toque retal, associado com o exame de sangue de PSA. Na verdade, isso levanta uma suspeita que aquela pessoa possa ou não possa ter um câncer. A confirmação do diagnóstico ela só é feita através de uma biópsia da próstata. Para fazer a biópsia é necessário fazer um ultrassom, que o ultrassom ele vai guiar a agulha no seu trajeto dentro da próstata. Geralmente tiram 12, 18 fragmentos da próstata, 18 pedacinhos, que são mandados para um laboratório. Aí o médico patologista, examinando esse material que foi retirado da próstata, aí que ele pode falar se existe ou não existe um problema ali naquele material. Ou seja, essa etapa que o Carlos Augusto, de certa maneira, né, se questiona e questiona nós aqui, então está correto, né? Seria mais ou menos isso mesmo, né? Tem que fazer o exame, consultar, e aí sim fazer a ultrassom, então está certinho. Tá. A parte inicial seria o exame de toque, o exame de PSA,
E a parte de diagnóstico propriamente dito seria fazer uma biópsia com ultrassom. A gente vai falar muito sobre a importância do exame de toque retal, mas no próximo bloco. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo, dá tempo de participar ainda com a sua dúvida, também com a sua opinião. Então, entre em contato aqui na TV pelo 3372-3720 ou nos mande uma mensagem no WhatsApp pelo 9972-1640. A gente vai para o intervalo e voltamos já já.